Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje vamos fazer uma bateria de 15 questões exclusivas para agente de combate às endemias, que caiu aqui em 2024. São as questões que eu acredito que vai ser muito frequente nesse ano. E sem mais delongas, vamos já responder a nossa primeira questão, que foi a questão número 26 de conhecimentos específicos. A saúde, sendo ofertada pelo Sistema Único de Saúde no Brasil, sendo um direito e não um serviço ao qual se tem acesso por meio de uma contribuição ou pagamento, refere-se à diretriz. Alternativa A, equidade. Alternativa B, aplicabilidade. Alternativa C, universalidade. Alternativa D, integralidade. E alternativa E, descentralização. Pause um vídeo e responda a questão. Bem, gente, aqui é uma alternativa muito clara de princípios e diretrizes do SUS. E vamos ver. Alternativa A, alternativa C, alternativa D e alternativa E se enquadra como um dos princípios ou diretrizes do SUS, podendo ser descartada a alternativa B dentre essas alternativas. E vamos ler novamente o enunciado da questão. Sendo um direito e não um serviço, ou seja, um direito e não um serviço ao qual se tem acesso por meio de uma contribuição ou pagamento. Ele diz aqui que, independente do valor que seja pago, isso é um direito e não é um serviço ao qual a pessoa vai pagar para ter acesso direto, como ocorre bem nos planos de saúde. Dentre as alternativas de equidade, universalidade, integralidade e descentralização, a que mais se encaixa na qual a saúde é um direito do povo e dever do Estado é a alternativa C de universalidade. Vamos agora para a próxima questão. Questão 27. A participação da comunidade no que tange ao SUS é uma das diretrizes do sistema assegurada pelo ou por alternativa A, força da sociedade civil. Alternativa B, ações das secretarias municipais de saúde de forma preponderante à comunidade. Alternativa C, leis orgânicas do SUS. Alternativa D, ações dos serviços de saúde suplementar. E alternativa E, ações de serviços estatais que cobrem a saúde privada. Pare um vídeo e responda a questão. Bem, questão 27, ele vai perguntar aqui sobre a participação da comunidade. Tema muito falado nas leis do SUS. No que tange ao SUS, é uma das diretrizes do sistema assegurada pela ou por. Bem, o que essa questão pergunta é a participação da comunidade aqui, gente. Quem assegura que a comunidade tenha assim acesso a voto e a participação direta no Sistema Único de Saúde? É a força da sociedade civil? Não. É as ações das secretarias municipais de saúde? Não. São as leis orgânicas do SUS? Sim. E quais são essas leis orgânicas? Nós temos a lei 8080 de 90 e também nós temos a lei 8142 de 90. Ambas são consideradas leis orgânicas do SUS. A lei 8080 de 90, ela fala de uma maneira mais inespecífica, dizendo que sim, a comunidade deve participar da gestão e ativamente no SUS mesmo. Já a lei 8142, ela detalha de como deve ser feita essa participação, dando um porcentagem, dando quem são esses membros que irão participar, entre outros. Se você tem dúvidas sobre essa lei 8142, que também é muito frequente nos concursos, eu vou deixar aqui um resumo que eu fiz, bem didático, para você poder aprender melhor sobre essa lei. Vamos agora para a questão de número 28. A visita domiciliar viabilizada a desinstitucionalização de usuários e tem outras importantes funções, tais como aqui ele vai mencionar qual é a importância da visita domiciliar. Alternativa 1.
a aproximação dos usuários à atenção primária. Alternativa 2, promoção da equidade. E alternativa 3, amplia as portas de entrada aos serviços ofertados pelo SUS. Pause o vídeo e responda a questão. Bem, gente, aqui nós vamos falar sobre visita domiciliar. E a visita domiciliar, ela infere diretamente na aproximação dos usuários à atenção primária. Perfeito, pois é a partir dessa visita que a gente vai conseguir sim se aproximar mais do nosso alvo, que é os usuários, e trazê-los às suas queixas e conseguir solucionar até 80%, 90% das suas queixas de saúde. Segunda alternativa, promoção da equidade. Perfeito. Fazendo a visita domiciliar, a gente está fazendo uma promoção de saúde e com isso assegurando também a equidade naquela população. E terceira alternativa, amplia as portas de entrada nos serviços ofertados pelo SUS. Perfeito. Sendo sim, a alternativa correta da questão número 28 é a alternativa A. E bem, gente, não se esqueça, se está gostando do vídeo, se está sendo útil para você, não se esqueça de deixar o like, comentar aqui qual vai ser a banca que vai realizar o seu concurso, porque futuramente eu posso trazer vídeos no canal abordando sobre essa sua banca. Vamos agora para a próxima questão. Questão de número 29. Podemos inferir que microárea é a subdivisão do território área, cujas características é concentrar condições socioeconômicas, ambientais e epidemiológicas, onde deve-se conter no máximo 1.500 habitantes, 1.200, 1.900 ou 750 habitantes. Pause o vídeo e responda a questão. Bem, gente, aqui nós temos uma questão muito batida, muito recorrente nas provas, e de ser tão recorrente, ela acaba não sendo tão cobrada mais como era antes, porque lá na época de mais ou menos 2019, 2020, tinha muitas questões, muitas bancas cobravam esse tipo de questão, e por ser tão usual, acabou que ela não ficou mais sendo tão recorrente, porque já era tecla batida. E aqui, novamente, essa banca trouxe essa questão de o conceito de microárea, no caso, para o ACS. E esse conceito de microárea é bem direto, ele está descrito na PNAB. E essa PNAB é a Política Nacional de Atenção Básica, uma das leis muito recorrentes, tanto para quem vai prestar concurso para agente comunitário de saúde, quanto agente de combate às endemias. E vamos ser direto aqui, gente. A alternativa correta, a alternativa é, porque o conceito de microárea, eles delimitam que sejam de até 750 pessoas. Sendo assim, a única assertiva que se encaixa na questão 29, a alternativa é. Vamos agora para a questão de número 30. Uma determinada doença ocorre com frequência estável em uma região, não tendo alterações no número de casos há muitos meses. Com base nesse texto, podemos inferir que essa doença seja uma pandemia, uma endemia explosiva, uma modalidade de surto endêmica ou alóctone. Pause o vídeo e responda a questão. Aqui nós vamos ter uma doença que ocorre com frequência estável. Esse termo aqui é o que vai fazer a gente responder a questão de forma correta. Porque o que seria uma pandemia? É um pico nessa doença no qual se alastrou durante todo o mundo. Tanto em vários continentes, a doença acabou se espalhando e foi o que ocorreu, por exemplo, com a Covid-19. Houve primeiro um surto e depois houve uma pandemia. E por isso não se caracteriza como enunciado que ele diz aqui, pois não apresenta uma frequência estável. Epidêmica explosiva também não se característica. Onde é que vai dizer essa questão aqui explosiva com frequência estável? As próprias palavras se contradizem. Uma modalidade de surto, incorreto. Surto, os casos estão baixos e passa-se o tempo e os casos aumentam. Sendo assim, não pode ser também a alternativa C. E a alternativa que sobra aqui é endêmica, pois endemia é um caso de doença que é frequente numa determinada população, por exemplo, malária na Amazônia. Há muitos casos, há muitos relatos da malária, e já se tornou uma doença, entre aspas, típica daquela região. Isso é o que a gente considera como endemia.
Sendo assim, a alternativa correta da questão 30 é a alternativa D. Vamos agora para a questão de número 31. Os agentes de combate às endemias, ACE, da cidade estão preocupados com a falta de saneamento básico na região. E para minimizar essa situação, irão palestrar sobre o saneamento da água, abordando temas tais como: alternativa A, desinfecção e filtração de águas capturadas em poços artesianos. Alternativa B, uso de ácido acético, vinagre, na desinfecção de águas e poços. Alternativa C, despejamento de esgotos em fossas negras próximos a rios e represas. Alternativa D, uso de água de lençóis freáticos rasos sem a iminência de cloração. E alternativa E, captação da água para consumo em rios próximos a áreas urbanas. Pause o vídeo e responda a questão. E bem, basicamente aqui os agentes de combate às endemias vão fazer uma palestra para uma determinada população. E essa palestra será sobre saneamento básico, para minimizar a questão do saneamento naquela região que provavelmente tem uma dificuldade de acesso à água potável. Sendo assim, o tópico que eles devem mais frisar para essa população seria a desinfecção e filtração de águas captadas em poços artesianos. Perfeito. Muitas doenças são transmitidas por meio da água ou comida. Por exemplo, cólera é um exemplo que é bastante letal e tem bastante comorbidade. E o simples ato de você desinfectar aquela água ou até mesmo fazer um hábito de filtração correto, mesmo dessa água sendo capturada em poços, é uma medida muito importante de saúde pública e que impede que essa doença se espalhe para aquela população. Já a alternativa B diz que o uso de ácido acético para desinfecção de águas e poços. Incorreto. A desinfecção costuma utilizar o hipoclorito de sódio, mais conhecido como água sanitária. Alternativa C, despejamento dos esgotos em fossas negras próximos a rios e represas. Incorreto também, vai contaminar tanto os rios quanto essas represas. Alternativa D, uso de água de lençóis freáticos rasos sem a iminência de cloração. Incorreto, pois sem utilizar essa cloração pode sim também transmitir as doenças, mesmo de lençóis freáticos, uma bactéria, um parasita que esteja naquela água para as pessoas. E a alternativa é captação de água para consumo em rios próximos a áreas urbanas. Incorreto, essas águas, devido às áreas urbanas, podem estar sim contaminadas. Sendo assim, o gabarito da questão 31 é a alternativa A. Vamos agora para a questão de número 32. Em uma área com alta taxa de incidência de dengue, os agentes de combate às endemias devem estimular o combate ao vetor, com base em alternativa 1, tratamento focal e perifocal. Segunda alternativa, uso de mecanismo de controle denominado ultra baixo volume. E terceira alternativa, uso de larvicidas da família de cloro de fenil tricloroetano. Pause o vídeo e responda a questão. Vamos lá. Nessa primeira alternativa, ele menciona aqui o tratamento focal e o tratamento perifocal. E o que seria isso no caso da dengue? No caso do focal, ele é muito utilizado para combater as larvas e impede bastante que ocorra o desenvolvimento de todo o ciclo dos ovos, larva, pupa e mosquito adulto, e interrompendo esse ciclo, evita-se que haja um surgimento de um surto ou até mesmo de uma epidemia de dengue em uma determinada região. Já o tratamento perifocal, ele combate ativamente o mosquito adulto. Aí, combatendo esse mosquito, ele é uma estratégia muito utilizada nos casos em que já há o surto naquela região e precisa se combater com urgência. O caos já está feito, há muitos mosquitos e assim passa a pessoa com gases e passa naquela área para poder combater o mosquito, no caso o vetor adulto da dengue. E essas são as diferenças entre o tratamento focal e o perifocal. Sendo assim, está correto. A segunda alternativa diz uso de mecanismos de controle denominado ultra baixo volume.
está também correto. Esse mecanismo UBV é utilizado também para combater as formas adultas do mosquito e é uma forma de dispersar ainda mais os princípios ativos que vão combater diretamente o mosquito adulto, sendo assim também sendo bastante utilizados nos casos de surto da dengue. E essa última alternativa aqui, a terceira, diz uso de larvicidas da família diclorofenil tricloroetano. Está incorreto, pois esse larvicida do diclorofenil tricloroetano, também conhecido como DDT, foi muito utilizado em época de surtos da dengue, lá no passado mesmo, mas acabou sendo proibido e o seu uso em território nacional é totalmente contraindicado. Sendo assim, a terceira alternativa está incorreta. E o gabarito seria a alternativa 1 e 2, correspondente aqui à alternativa B. Vamos agora para a próxima questão. Uma questão bem fácil. Vamos lá. As fases aquáticas do Aedes aegypti que podem ser vistas em criadores domésticos são formas denominadas alternativa A, aladas, alternativa B, ocelos, alternativa C, protórax e alternativa D, lavas e alternativa E, metabolas. Pause o vídeo e responda a questão. Bem, gente, se vocês viram meus vídeos de resumo da dengue, vocês obviamente vão responder essa questão de uma maneira totalmente fácil. O ciclo de vida do Aedes aegypti comporta-se como ovo, larva, pupa e adulto. Essas são as fases de vida do mosquito Aedes aegypti. E as fases que ele diz aqui que é a fase aquática é claramente a fase de lava do Aedes aegypti. Uma delas é a fase de lava. E dentre as alternativas aqui, a única que se enquadra é a alternativa D. Sendo assim, o gabarito da questão 33 é a alternativa D. Vamos para a questão de número 34. Em uma região com altas taxas de ocorrências de dengue, seria prudente o agente de combate às endemias orientar a população sobre os principais sintomas dessa doença, os quais podem ser vistos na alternativa 1, febre alta, alternativa 2, dores musculares, alternativa 3, dor ao movimentar os olhos. Pause um vídeo e responda a questão. Bem, basicamente aqui ele vai perguntar, cadê os sintomas da dengue? Quais são os principais sintomas da dengue? Febre alta? Sim, se enquadra. É muito frequente as pessoas que apresentam quadros típicos de dengue apresentar febre alta. Dores musculares? Sim, perfeito. Apresenta também uma grande taxa de dor muscular. Isso acaba ocasionando uma prostração na pessoa e até mesmo uma indisposição. E a terceira alternativa diz que dor ao movimentar os olhos, também conhecido como uma dor mais retroorbitária, atrás da órbita, sendo sim também um sintoma típico ou um sintoma clássico da dengue. E assim o gabarito da questão 34 ficaria a alternativa 1, 2 e 3. Da questão 35, vamos lê-la agora. Os flebotomídeos são os insetos transmissores da leishmaniose e têm variados habitats, sendo encontrados geralmente em alternativa A, recipientes com água proveniente de esgotos domésticos, alternativa B, córregos a céu aberto com presença de esgotos domésticos e industriais, alternativa C, ambientes protegidos como fendas em pedras ou ocos de árvores, alternativa D, solo arenoso, principalmente em áreas de altas temperaturas, alternativa E, asfalto, áreas concretas e pobres em matéria orgânica. Pause o vídeo e responda a questão. E bem, gente, vamos ver aqui, alternativa por alternativa. Recipientes com água proveniente de esgotos domésticos. Não é considerado um bom lugar para habitar a leishmaniose. Perceba que ele está perguntando aqui onde geralmente eles são encontrados. Qual seria esse habitat ideal para a propagação da leishmaniose? Córregos a céu aberto com presença de esgotos domésticos e industriais? Também não se encaixa. Alternativa C. Ambientes protegidos como fendas, ou seja, um ambiente mais isolado, em pedras ou em ocos de árvores. Perfeito, é o gabarito
da questão. O mosquito da leishmaniose ele tem preferência por esses lugares mais escondidos, mais, como é que eu posso dizer, intocados e que tem uma temperatura úmida para que ele possa colocar seus ovos e prosseguir o seu ciclo de vida. Sendo assim, o gabarito da questão número 35 é a alternativa C. A contaminação da água pode desencadear uma série de parasitoses intestinais, sendo essa uma das maiores impactantes na saúde infantil. De acordo com esse texto, associa as doenças, seus agentes etiológicos e sua veiculação hídrica ou alimentar. Bem, aqui ele vai dar uma série de parasitoses intestinais e a gente vai simplesmente relacionar o seu agente etiológico, que é o ser que causa a doença, e a sua veiculação, se está correto esse tipo de veiculação ou não. Pause o vídeo e responda a questão. Bem, gente, aqui nós temos a alternativa A que fala da Giardia lamblia, que é um protozoário, sim, intestinal, de veiculação hídrica ou alimentar. Perfeito. A forma de transmissão da Giardia lamblia é exatamente esse. Ela pode ser contaminada por alimentos ou até mesmo águas que esse protozoário vai estar presente. É um protozoário patogênico. Aí a pessoa que acabar comendo esse tipo de alimento vai apresentar fortes diarreias e mal-estar. Sendo assim, gabarito da questão 36, alternativa A. Mas vamos ver porque as outras alternativas estão erradas. Alternativa B, ascaridíase, que é um protozoário intestinal de veiculação hídrica e alimentar. Essa alternativa aqui está incorreta, pois a ascaridíase não tem um agente etiológico que seja um protozoário, em si um nematoide. Só por causa disso, a alternativa B está incorreta. Alternativa C, ancilostomíase, que é uma arbovirose intestinal de veiculação hídrica. Uma arbovirose intestinal, isso não se encaixa, gente. E o agente etiológico da ancilostomíase é uma lava. E vamos ver agora a alternativa D, Entamoeba sp, que diz que é uma eutomitose de transmissão hídrica, e a alternativa E, Entamoeba coli, que diz que é um protozoário. Ambas estão incorretas, pois a Entamoeba é um protozoário e a Entamoeba coli é sim um protozoário sanguíneo de transmissão hídrica, não é um protozoário sanguíneo. Sendo assim, o único gabarito da questão é a alternativa A. Vamos para a questão de número 37. A rotavirose é uma importante doença que se manifesta por diarreias agudas e tem profilaxia vacinal. A qual, com base no calendário do SUS, essas vacinas devem ser dadas? Alternativa A, ao nascer. Alternativa B, entre o segundo ao quarto mês de vida. Alternativa C, entre o nono ao 12º mês de vida. E assim por diante. Pause o vídeo e responda a questão. E bem, gente, uma questão sobre calendário vacinal do SUS sendo cobrado para agente de combate às endemias. Bem, não é incomum que isso aconteça e é bom vocês ficarem atentos. Se o assunto de calendário vacinal está contido no seu edital, é sempre bom estudar, mesmo que seja para agente de combate às endemias. Vamos lá. Quais as vacinas que são dadas ao nascer? Nós temos aqui a BCG mais a hepatite B. Essas são as duas vacinas dadas ao nascer. E aqui ele vai perguntar sobre a vacina rotavírus. Quando ela é aplicada? É ao nascer? Incorreto. É ao segundo e quarto mês de vida? Correto. Se você olhar direitinho o calendário vacinal do SUS, e recomendo muito que vocês olhem se esse conteúdo for cobrado no seu edital, você vai ver que ela se enquadra no segundo e quarto mês de vida. Sendo assim, o gabarito da questão 37 é a alternativa B. Questão de número 38. O Sistema de Informação de Agravos e Notificações, conhecido também como SINAM, é alimentado principalmente pela notificação e investigação de casos de doenças e agravos que constam na Lista Nacional de Doenças de Notificação Compulsória, as quais podem ser vistas na alternativa, aí vai dizer aqui, alternativa A, ancilostomíase, hepatite C e HIV.
Alternativa B, toxoplasmose convencional, HIV e doença de Chagas. Alternativa C, tricomoníase, leishmaniose visceral e esquistossomose. Alternativa D, doença de Chagas, malária e HIV. Alternativa E, tuberculose, ascaridíase e dengue. Pause o vídeo e responda a questão. Aqui, basicamente, uma questão sobre SINAM, Sistema de Notificação. Ele pede a seguinte questão: quais são as doenças de notificação compulsória? Vamos lá. Alternativa A, ancilostomíase, hepatite C e HIV. Ancilostomíase não é uma doença de notificação compulsória, tornando a alternativa A incorreta. Já hepatite C e HIV é sim. Toxoplasmose convencional não é uma doença de notificação compulsória, e sim toxoplasmose gestacional. Vai estar lá, se vocês pesquisarem no Google, lista de doenças de notificações compulsórias, você vai ver toda a lista e eu recomendo que você estude bastante essa lista porque ela é cobrada. E agora, HIV e doença de Chagas. Ambas são cobradas, mas a toxoplasmose convencional, como ele disse aqui, não é. Está incorreto. Alternativa C, tricomoníase, leishmaniose visceral e esquistossomose. Essas duas últimas são cobradas, já a tricomoníase não faz parte das doenças de notificações do SINAM. Alternativa D, doença de Chagas, malária e HIV. Nossa alternativa correta. Todas são cobradas pela lista de notificação do SINAM. E, por último, tuberculose, ascaridíase e dengue. A ascaridíase não é cobrada. Sendo assim, o nosso gabarito da questão 38 é a alternativa D. Vamos agora para a nossa penúltima questão, que é a questão de número 39. A atenção primária é o primeiro contato da população junto ao SUS, podendo atender de 80% a 90% das demandas de saúde. Ou seja, a atenção primária é a atenção mais resolutiva da saúde, incluindo um contingente de serviços tais como: primeira alternativa, vacinação; segunda alternativa, planejamento familiar; terceira alternativa, hospitalização direcionada. Bem, pause um vídeo e responda a questão. Aqui nós vamos falar de atenção primária. E a atenção primária aborda a vacinação? Sim. A vacinação é um dos principais elos da atenção primária, ou seja, não pode ficar de fora dessa alternativa. Segunda alternativa, planejamento familiar. Perfeito. A atenção primária trabalha com questões sobre infecções sexualmente transmissíveis, trabalha sobre planejamento familiar, trabalha sobre métodos contraceptivos. Todo esse elo está incluso na atenção primária. E no terceiro item, hospitalização direcionada. Essa alternativa está incorreta, pois hospitalização já é uma palavra utilizada em atenção secundária e atenção terciária, não na atenção primária. Sendo assim, o gabarito da questão 39 é 1 e 2, que é a alternativa B. Vamos para a próxima questão. Nossa última questão. Se você chegar daqui, gente, parabéns. Não se esqueça de deixar o like, comentar aqui no vídeo. E vamos logo acabar com essa prova de concurso. Questão de número 40. Realização de ações de campo para pesquisa entomológica, malacológica e coleta de reservatórios de doenças são papéis do agente de combate às endemias, segundo a Lei Federal 11.350 de 2006. Vou deixar aqui um link para você ver o resumo que eu fiz dessa lei, se vocês tiverem interesse. No intuito de prevenir doenças que tenham como vetores ou reservatórios, tais como: alternativa A, dengue, doença de Chagas e teníase; alternativa B, dengue e esquistossomose; alternativa C, malária e sarampo; alternativa D, hepatites A e B; e a alternativa E, febre amarela e cachumba. Pause um vídeo e responda a questão. E bem, gente, o que essa questão de número 40 está pedindo da gente? Ele fala aqui sobre a relação de pesquisa entomológica e malacológica. Entomológica de respeito ao mosquito e malacológica de respeito a moluscos. E assim ele vai pedir a que previne respectivamente que tenham vetores ou reservatórios.
Um que seja um mosquito e o outro que seja um molusco. A febre amarela é causada por um mosquito, ou seja, uma arbovirose correta, e cachumba não é causada por um molusco, sendo assim, está incorreto. As hepatites são causadas por vírus e, portanto, estão incorreto. Malária e sarampo. Malária é causada por um protozoário, portanto, está incorreto. Alternativa B. Dengue e esquistossomose. Dengue é causada por um mosquito? Correto. Esquistossomose é causada por um molusco? Sim, o Schistosoma monzoni. Sendo assim, o gabarito da questão 40 é a alternativa B. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de curtir aqui e comentar. E até mais.